Como organizar a rotina do dia do seu bebê de 0 a 3 meses de idade? Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria e sono na infância e adolescência. Sou mãe de 4 crianças, tenho várias dicas aqui nesse canal do YouTube e também lá no meu Instagram sobre rotina, sobre sono, sobre maternidade, puerpério, amamentação, gestação, parto, tudo aquilo que você precisa saber para ter uma maternidade mais tranquila. E antes de eu começar esse vídeo, eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E hoje eu quero falar para você sobre a rotina diurna do bebezinho entre 0 e 3 meses de idade. Eu sei que muita gente vai dizer para você: não é possível ter rotina nessa fase. A fase com o recém-nascido é sempre caótica. Mas a verdade é que não é bem assim. Sim, de fato pode ser um pouco mais complicado com o recém-nascido. Talvez você não consiga ter aquela rotina que você idealizou na sua cabeça, que a gente acaba idealizando muito. Mas a verdade é que é sim possível ter rotina com o bebezinho dentro do que é possível de uma rotina acontecer. E antes de eu te falar exatamente quais são as dicas que eu gostaria de ter ouvido no comecinho da minha maternidade, principalmente da minha primeira filha, eu queria te dizer que a ideia de rotina é uma coisa muito confusa na cabeça das pessoas, e daí vem essa confusão do não dá pra ter rotina com o bebê pequenininho. Gente, rotina não é horário fixo. Se você tá querendo ter horário fixo com o bebê pequenininho, realmente não vai acontecer. Não dá pra ter nem com um bebê grande, nem com uma criança grande. Seres humanos não são guiados por horários fixos. Você precisa entender o que funciona pro seu bebê para que ele relaxe, durma boas sonecas e fique tranquilo ao longo do dia. E isso entrar dentro de um contexto de previsibilidade. Quando você consegue incluir previsibilidade dentro desse contexto, é fazer diariamente aquilo que parece funcionar com o bebê, aí é totalmente possível ter rotina. Então, o primeiro ponto aqui é você entender o que é que funciona para o seu bebê. Como é que você vai fazer isso? Identificar a sensibilidade do seu bebê. Perceber se o seu bebê é um bebê mais sensível, se o seu bebê é um bebê menos sensível, como é que ele reage a determinados estímulos, como é que ele reage à privação de sono, como é que ele reage a luzes, a ruídos. Ele dorme bem no barulho? Provavelmente não. Mas o quanto o barulho atrapalha? O barulho atrapalha muito, então a gente precisa resolver essa questão do barulho na hora da soneca. Como é que eu resolvo isso? Pode ser colocando o bebê num outro ambiente? Pode ser organizando os horários das coisas da casa de modo que quando o bebê está dormindo a gente reduz bastante o barulho? E pode ser difícil, principalmente quando a gente mora com outras pessoas ou tem uma rede de apoio com uma mentalidade um pouquinho mais arcaica, porque as pessoas não se importam com o horário da soneca do bebê, porque elas estão ainda repetindo aquela coisa do o bebê tem que dormir no barulho, na luz para se acostumar. E aí, para elas, não é importante que o bebê durma em silêncio, né? Então, isso precisa ser muito reforçado dentro da sua casa, principalmente se você tem um bebê mais sensível. Isso a gente consegue identificar. O bebê, toda vez que tem um barulho, ele acorda. Ele não vai se acostumar a dormir no barulho. Provavelmente o que vai acontecer é que ele vai ficar em privação de sono. Ele em privação de sono, você em privação de sono também, porque a privação de sono ao longo do dia, diferente do que muita gente acredita, não vai trazer um sono melhor durante a noite. Vai fazer com que o seu cortisol vá lá em cima, o cortisol lá em cima, o seu sono profundo não acontece bem, a criança tem um sono super picado. Então tenha muita atenção à sensibilidade do seu bebê e também a esses ajustes ambientais. Uma outra coisa que você pode fazer para ajustar o ambiente é, por exemplo, colocar uma música de ninar ou um ruído branco para mitigar certos barulhos. Ruído branco não é para você usar na orelha do bebê num volume super alto o tempo todo, isso está errado. Mas se você colocar longe, até o bebê dormir ou durante a soneca, mas num barulho bem baixinho, né? Um ruído bem baixinho, que tem só o objetivo de fazer o bebê perceber um pouco menos os ruídos externos e isso ajudá-lo no sono, porque tem criança que também não ajuda, pode ser muito positivo para ele conseguir dormir. O segundo ponto sobre a rotina nessa fase é que é muito comum que eles durmam no colo. Isso se dá pela esterogestação que o bebezinho está vivendo, então esse período que ele ainda não sabe muito bem que nasceu, que não tem nenhuma ferramenta de autoproteção, não enxerga muito bem o mundo, precisa daquele contato físico com você o tempo todo, e você não tem que se sentir culpada do seu bebê dormir no colo, seu bebê dormir pertinho de você, dele tirar as sonecas no sling. Ele não vai ficar viciado por conta disso. Muito pelo contrário, ele vai conseguir dormir o melhor que ele pode, vai se desenvolver o melhor que ele pode e você vai, em paralelo, habituando o bebê a estar num ambiente mais tranquilo e dando as oportunidades para que ele consiga dormir melhor, tanto de dia como de noite. Eu sempre gosto de dizer isso. Ao passo que a gente entende perfeitamente e dá todo o colo para o bebê que ele precisa naquele momento, a gente também vai criando oportunidades para ele adormecer com menos ajuda ou com menos esforço nosso, né? Empregado ali, por exemplo, se antes eu ninava o bebê muito intensamente, agora eu vou ninar cada vez menos. Se eu sei que o bebê está na janela de sono dele perfeita, está morrendo de sono, está alimentado, está trocado,
Tá tranquilão, deixo no carrinho ali do meu lado, vou fazendo um barulhinho, vou cantando para ele, deixo no carrinho enquanto eu tô tomando banho, o chuveiro é um ótimo ruído branco, para ver se ele adormece sozinho, criando essas pequenas oportunidades para ele nessa fase, para que ele, quando já tiver um pouquinho maior, a gente consiga estabelecer melhor novos hábitos de sono. Percebe? Isso tudo é feito de forma muito gentil, muito tranquila, muito natural, inclusive. Não é deixar o bebê chorando até ele dormir, é você ir criando essas pequenas oportunidades. Um outro ponto é, não precisa acordar o seu bebê de manhã. Eu sei que muita gente advoga pelo ritual de bom dia, tem que acordar o bebê entre 6 e 7 horas da manhã, trocar a fralda, trocar o pijama, acender a luz, abrir a janela, mostrar o sol, etc. Mas a verdade, gente, é que se o bebê quer dormir um pouquinho mais de manhã, nessa fase, ele tem que dormir um pouquinho mais de manhã. Essa soneca não vai atrapalhar o sono dele, provavelmente faz parte dentro do que ele precisa em termos de sono, e aí você aproveita esse momento para fazer as suas coisas, entende? Não precisa ficar trabalhando o seu bebê como se ele fosse um reloginho. Vou te dar um relato pessoal aqui. As minhas 2 primeiras filhas sempre acordaram cedo, como um reloginho nos primeiros meses. A minha terceira acordava cedo e eu achava que ela ia ser igual às segundas e já tirava ela do berço, já tirava ela do quarto e a gente ia viver. Até que eu percebi que minutos depois ela estava exausta, morrendo de sono. Eu falava, gente, será que ela queria ter dormido mais? Comecei a fazer o teste, trocava ela, não falava nada, trocava ela ali de madrugada ainda, né, quando eu precisava, ou nem trocava, colocava uma fralda maior, também uma dica muito boa. Amamentava ela em silêncio e quando eu saía do quarto eu não falava nada, deixava tudo escurinho, deixava tudo tranquilo, deixava a babá eletrônica ligada. Sabe o que acontecia? Ela rolava para um lado, rolava para o outro, rolava para um lado e voltava a dormir. Às vezes dava uma micro choradinha, assim, de segundos e voltava a dormir. E aí ela começou a esticar o sono dela até 10, 11 horas da manhã. Era um tempo que eu tinha enorme para mim, que eu fazia um monte de coisa, que ela conseguia descansar e que não tinha nenhum impacto no sono noturno. Ela continuava dormindo muito bem, obrigada. Óbvio que se tivesse impacto, aí a gente precisaria mudar, principalmente depois dos 3 meses. Mas o fato é que eu só pude conhecer a minha filha, o padrão de sono que ela precisava nesse comecinho, quando eu permitia a ela que ela dormisse. Então isso aqui é um convite para você também permitir que seu bebê durma, permitir que ele tente dormir sozinho, permitir que ele prolongue as sonecas, permitir que ele prolongue o sono noturno de manhã, sem ficar regrada ali em horários fixos, porque esses horários têm pouco de evidência científica, podem causar muita angústia pra gente e principalmente tirar do bebê o que ele mais precisa, que é dormir. Ainda em relação ao tal ritual de bom dia, ele é sim muito interessante, mas você faça ele quando o bebê acordar e não precisa necessariamente acordar o bebê para fazê-lo, percebe? Mas sim quando ele acordar, é interessante que o bebê perceba que você interage com ele de dia diferente de como você interage durante a noite. Aliás, essa é a chave para o seu bebê parar de trocar o dia pela noite. Não é deixar dormir no barulho para ele se acostumar, é a criança ter uma interação com o adulto muito diferente de dia, enquanto está acordada, do que de noite entre os despertares. Mostre o sol, troque de roupa, saiam de casa, incluam um passeio fora de casa. Esse passeio pode ser muito interessante na rotina do bebê e não necessariamente precisa esperar o bebê fazer 3 meses. Se você vai fazer um passeio para uma área aberta, você pode fazer desde as primeiras semanas do bebê. É claro que se você vai para o shopping, para o restaurante, para um lugar fechado, aí você espera um pouquinho, porque a gente sabe que esses lugares sim aumentam o risco do bebê ficar doente. E um outro ponto também é você ter atenção ao horário de duração da última soneca, o horário que começa e o horário que termina e quanto tempo dura, principalmente quando seu bebê tem 2, 3 meses para frente, já no finalzinho da época desse vídeo aqui. Porque se no comecinho eles dormem pra caramba e o tempo de sono é todo dividido de forma polifásica ao longo das 24 horas, quando ele vai chegando por volta dos 3 meses, por conta da ação da melatonina, essa criança já pode ter a última soneca atrapalhando o sono noturno e você precisa ficar atento a isso. Se você não conhece, eu sou fundadora do curso Sono e Rotina, que já ajudou mais de 30 mil famílias a organizarem o sono dos seus bebês desde os primeiros dias de vida. Se você precisa de ajuda com o sono do seu bebê, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o Sono e Rotina e se inscrever caso faça sentido para você. E não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal para você continuar aprendendo mais sobre sono, rotina, amamentação, cuidados com o bebê, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. Agora me conta aqui embaixo como é que está sendo a rotina do seu bebê entre 0 e 3 meses, que horas ele acorda, o que ele faz, o que ele não faz, como é que tem sido essa experiência para você e até a próxima.